Urgentíssimo, revisão da vida toda em perigo, o governo tenta novamente, nova investida para melar o julgamento de hoje. É o que você vai ver no vídeo logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando, você está no INSS Sem Segredo, canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas do INSS e idosos do Brasil. Se você é novo por aqui, já convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação e deixar um joinha, porque o vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe com todo mundo, o julgamento vai começar ainda. Esse vídeo foi feito agora antes do julgamento, que está correndo perigo. Paulo Guedes tenta nova investida contra o julgamento e eu vou mostrar aqui para vocês com dados falsos, errados, superestimados para tentar converter o voto de Carmen Lúcia. Parece um filme repetido, mesmo que aconteceu no dia 23, é isso mesmo. Olha só, agenda da ministra Carmen Lúcia. Pessoal, compartilhem esse vídeo, deixa o joinha, para a gente fazer com que esse vídeo chegue o máximo de pessoas antes da hora do julgamento, que vai ser às 14. Acabou de ser confirmado também, eu vou mostrar para vocês. Olha só, agenda da ministra Carmen Lúcia ontem, 29 de novembro. Audiência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o ministro Bruno Bianco, que também era ministro do Trabalho, ou seja, tem a ver com a reforma da Previdência, tem a ver com as questões previdenciárias. Eles colocaram aqui na pauta a ADI 7232, mas cheira muito estranho, tá? A ADI 7232 é outra coisa, não é a revisão da vida toda, mas chama muito atenção novamente, um dia antes do julgamento, o ministro Paulo Guedes novamente se reunir com Carmen Lúcia. Pelo jeito eles verificaram que Carmen Lúcia pode tender a mudar o seu voto e a gente tem que fazer pressão total, pessoal. Assistir principalmente pelo canal do YouTube do STF essa audiência hoje. Os julgamentos começam às 14 horas, vai ser o terceiro processo do dia. Então o primeiro processo começa às 14 e a gente não sabe que hora vai acabar. Olha só o que o ministro Paulo Guedes está alegando, vou mostrar aqui para vocês, ó. Revisão da vida toda, impactos econômicos. Essa matéria aqui é do site Jota, muito bem feito, e mostra como o governo está superestimando para tentar reverter os votos da revisão da vida toda. Olha só, o impacto econômico da revisão da vida toda sobre as contas públicas teve os seus valores estimados pelo INSS nas notas técnicas CEI 4921 e 12 de 2022. A primeira nota estima o impacto econômico da revisão em 46 bilhões de reais em 10 anos, ou seja, 4,6 bilhões por ano. Não teria que se discutir isso, afinal é um direito, mas eles estão tentando sensibilizar o STF por esse lado. Já a segunda nota, olha só que absurdo, pessoal, divulgada no último dia da votação da tese pelo STF, surpreende, alterando a estimativa para 360 bilhões em 15 anos, ou seja, 24 bilhões de reais por ano. Um completo absurdo, uma mentira. Estão fazendo um cálculo sem qualquer critério, jogando assim que todo mundo teria direito para tentar influenciar no julgamento. É evidente que, mesmo com o maior benefício da dúvida que possamos dar aos métodos de cálculos empregados, é impossível que as duas notas sejam simultaneamente verdadeiras. Impressiona também que cálculos tão divergentes sejam apresentados em menos de 3 anos um do outro. Ao olharmos com mais atenção para as notas técnicas, deixa de ser tão surpreendente haver tamanha disparidade entre elas. Olha só, ambas as notas evidenciam cálculos com pressupostos falhos, metodologia obscura com dados indisponíveis à conferência e auditagem. Apesar da opacidade dos cálculos apresentados, que impossibilitam uma auditoria rigorosa, conseguimos identificar erros em pressupostos que superestimam o impacto orçamentário da tese da revisão da vida toda. Olha só aqui, pessoal. Em verdade, todos os pressupostos adotados possuem viés sistemático de majoração de valor no final, ou seja, aumentam o valor no final, de forma que poderá ser identificada de forma deliberada o objetivo do enviesamento do debate público em fase da tese da revisão da vida toda. Atualmente, o tema está em julgamento perante o STF para definição da viabilidade ou não. A título de exemplificação, olha só, parte mais importante, ambas as notas cometem erro crasso ao desconsiderarem os prazos de decadência para avaliar quem teria direito para solicitar a revisão da vida toda e também da reforma da Previdência. Veja aqui um gráfico, pessoal, que mostra a data de corte. Olha só, erro no período considerado do cálculo.
aqui eles consideraram tudo, desde 2009 até 2022, todo mundo vai ter direito. E aqui a gente vai ter um corte da decadência, aposentadorias concedidas há mais de 10 anos, perdem o direito à revisão da vida toda. Aqui, intervalo de 30% menor para considerar as aposentadorias devido à decadência ante o cálculo do INSS. Então, esse períodozinho aqui, sim, mas com um valor menor, não o que eles estão estimando. E aqui, a partir de 2019 para frente, também não considera, porque as aposentadorias concedidas após a reforma da Previdência, que é a emenda constitucional 103, não tem direito à revisão da vida toda e não são adicionadas. Então, presta atenção, o governo está colocando como se todo mundo que fosse entrar tivesse direito, tá? Tá colocando inclusive daqui para trás, o que é um absurdo. 360 bilhões, jamais. Isso é, não apenas as notas técnicas do INSS superestimam o número de pessoas que seriam potencialmente beneficiadas, como ainda superestimam o ganho médio na aposentadoria que essas pessoas ganhariam. O INSS fala em mais 4,14% de ganho médio, mas o cálculo considerando a decadência seria de mais 3% no máximo. Pode parecer pouco em pontos percentuais, mas é uma redução relativa de 25% no ganho médio por aposentável elegível. Pessoal, a gente não deveria nem estar discutindo isso, porque a gente está falando de direito, mas infelizmente está tentando ser inserido um contexto político, um contexto de falta de dinheiro para não aprovar a revisão da vida toda. E a gente tem que ficar de olho na ministra Carmen Lúcia, que pelo jeito é quem Paulo Guedes elegeu aí para tentar reverter o voto. Ao incluir na amostra pessoas que não têm mais direito à revisão da vida toda e pessoas que teriam os maiores ganhos, há uma dupla superestimação. Uma atualização dessas estimativas, corrigindo pelos erros supracitados, chega no valor de 18 bilhões em 10 anos, ou 1,8 bilhão por ano. Muito aquém dos 4 bilhões, né? 4,6 bilhões por ano, em um universo de distância dos inexplicáveis 24 bilhões que foram colocados na última nota técnica. Um completo absurdo. Veja só a diferença. O correto, uma despesa de 1,8 bilhão por ano e o governo dizendo 24 bilhões por ano. Há mais afirmações exageradas que decorrem destes erros. Por exemplo, afirmaram que potencialmente metade dos trabalhadores brasileiros teria direito à revisão da vida toda. Na verdade, para a maioria dos aposentados, a revisão não valerá a pena porque suas contribuições eram menores antes de julho de 94 do que foram depois. Por que isso, pessoal? Porque, via de regra, as pessoas começam a trabalhar, né? Vão ali se sujeitam a um primeiro emprego. No primeiro emprego ganha um pouquinho menos, aí vai se especializando, faz uma faculdade, depois passa a ganhar mais, aos poucos, gradativamente. Teoricamente, você vai aumentando o seu salário, tirando quem sofreu aí muito na crise da época do Collor, que não conseguiu mais se restabelecer no mercado de trabalho, que tinha um bom cargo antes. Tirando esses casos, a maioria sobe o salário gradativamente. Então, a revisão da vida toda não é vantajosa, como eles dizem que todo mundo vai ter direito. Estimamos a curva de rendimento, idade da população brasileira com trabalhos formais e identificamos que o pico do rendimento do trabalhador brasileiro se dá por volta dos 50 anos e não no início da sua vida laboral, como eu falei. Então, teoricamente, você vai ter o seu melhor salário com 50 anos de idade. Por essa razão, e considerando as questões legais referentes à decadência e uma revogação, o artigo 26, né, da emenda constitucional 103, da reforma da Previdência, podemos afirmar que a revisão da vida toda é um direito excepcional. Com base nas informações fornecidas pelo INSS na nota técnica e nas informações que dispomos do contexto socioeconômico e demográfico brasileiro, é possível estimar que por volta de 10 a quase 11% dos aposentados por tempo de contribuição entre 2012 e 2019 teriam algum ganho em suas aposentadorias com a revisão da vida toda. Óbvio, alguns vão triplicar, quadruplicar, sim, o valor da aposentadoria, vão receber atrasados altos. A maioria vai conseguir um aumento, às vezes de 100, 300 reais, 500 reais. É um aumento, você tem direito, você tem que entrar. Mas não é todo mundo que vai mudar de vida com a revisão da vida toda, como alguns que estão vendendo livro, que estão aí colocando revisão milionária, a bolada de todos os tempos, estão aí fazendo um sensacionalismo e criando uma falsa expectativa para os aposentados nesse sentido. Focamos aqui a discussão dos pressupostos da nota técnica que estimou o valor de 46 bilhões, pois não vemos razoabilidade mínima nos critérios empregados para chegar ao valor irreal de 360 bilhões que o INSS alegou.
De toda forma, evidencia-se que a cautela com esses números deverá ser maior possível. Nas duas notas do INSS, os responsáveis pelo cálculo não se deram ao trabalho de disponibilizar uma base de dados anônima que permitisse a auditoria independente de método utilizado para chegar a esses números. Tentativas de acesso via LAI também fracassaram, tá? Só podemos lamentar que uma decisão judicial que possa afetar a materialidade do direito previdenciário, afetar a vida de tantos milhares de aposentados e suas famílias, afetar as contas públicas e sua previsibilidade, chegue até onde chegou, quase 10 anos aí esperando, sem que as instituições tenham construído e disponibilizado evidências à altura para ajudar a dar racionalidade à decisão judicial. A transparência e qualidade das evidências apresentadas em temas de importância não tão grande provavelmente são ainda piores. Que a cultura da boa análise de evidências e da análise do impacto chegue logo aos tomadores das decisões e das instituições brasileiras. Acabou de sair a nota do STF aqui, tá vendo? Pauta de julgamento da terça-feira. O plenário do STF retoma nesta quarta-feira o julgamento da ação que pede a confirmação da Lei da Cidade de São Paulo, que institui feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado dia 20 de novembro, o julgamento da arguição de descumprimento fundamental 634, que começou a semana passada e já conta com 7 votos, ou seja, vai ser um processo rápido, e a pauta traz ainda outros 2 temas. Um é a tese e o entendimento do STF de que os delatados têm direito a apresentar alegações finais depois dos delatores ações penais, e o outro é a chamada da revisão da vida toda, que começou a ser julgada no plenário virtual do STF, mas migrou para o presencial depois do pedido de destaque do ministro Nunes Marques. Nota oficial que saiu agora de manhã, tá? STF confirma então o julgamento e tem processos na frente. Esses processos à frente, pessoal, são para ser rápidos, tá? São para ser rápidos com relação a atraso. É para a revisão da vida toda ter uma decisão hoje sim. Então tá aqui, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro processo do dia que a gente está vendo aqui da revisão da vida toda, print do site do STJ, do STF, que acabou de sair, certo, pessoal? Então é isso, peço que vocês, eu vou deixar o link para vocês assistirem agora, compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem antes das 14 horas, vou deixar o link para vocês assistirem diretamente no canal do STF, deixa lá, nem que você não esteja assistindo, mas deixa lá logado para fazer pressão, muita gente assistindo, a força dos aposentados e pensionistas, para pressionar e ficar de olho, principalmente em Carmen Lúcia, porque o governo parece que elegeu ela para tentar reverter esse voto. Ainda ficou com dúvida? Deixe nos comentários que a gente vai responder para você. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo, logo depois com mais notícias da revisão da vida toda.